História do PlayStation 1. A história da Sony e como o console de videogame PlayStation 1 foi desenvolvido e lançado, introduzindo recursos e jogos inovadores que se tornaram parte do seu sucesso e legado. História da Sony. O início. A Sony Corporation foi fundada no Japão em 1946 por Masaru Ibuka e Akio Morita. Expansão para o mercado de eletrônicos. Na década de 1950, a Sony começou a produzir e vender produtos eletrônicos, como rádios e televisores. Inovação constante. A Sony continuou a inovar e lançar novos produtos eletrônicos, incluindo gravadores de fita, câmeras, aparelhos de som e muito mais. Entrando no mercado de jogos em 1988, a Sony trabalhou com a Nintendo para desenvolver um leitor de CD-ROM para o console de videogame da Nintendo, mas a parceria acabou em desentendimento. Isso levou ao lançamento do PlayStation 1 em 1994. Desenvolvimento do PlayStation 1. O processo de desenvolvimento. O PlayStation 1 foi desenvolvido em segredo atrás da competição da Sega e da Nintendo pela Sony Computer Entertainment. Ken Kutaragi liderou o projeto e lutou para convencer a Sony a investir no console de videogame. Hardware e software. O PlayStation 1 usou um conjunto de chips que permitiu gráficos 3D gerados em tempo real e som de qualidade de CD. O console foi lançado com um novo controlador de jogo que apresentava botões analógicos e o sistema operacional em CD-ROM. Desafios financeiros. A Sony gastou cerca de US$ 2 bilhões no desenvolvimento do PlayStation, com a maioria dos gastos ocorrendo na criação do processador de jogos. Inicialmente perdeu dinheiro em cada unidade. Lançamento do PlayStation 1. O lançamento. O console foi originalmente lançado no Japão no final de 1994, e, em seguida, em outros mercados ao redor do mundo. A transição da Nintendo para a Sony no mercado de jogos foi monumental. O evento de lançamento. No evento de lançamento, um show de música em 3D apresentando a música Take the Power Back, do Rage Against the Machine e demonstrações de jogabilidade do console foram destaque. Recepção do público. O PlayStation 1 tornou-se rapidamente popular devido aos seus gráficos avançados em 3D e capacidades de som CD-like. Como resultado, muitos jogadores repetidamente jogaram, muitas vezes jogando com amigos, com controles impares, durante várias horas por dia. Recursos e inovações do PlayStation 1. CD-ROM. O PlayStation 1 foi um dos primeiros consoles a usar mídia CD-ROM em vez de cartuchos, permitindo mais espaço de armazenamento para jogos. Controle DualShock. A Sony introduziu o controle DualShock para o PlayStation 1, que incluiu botões analógicos e um sistema de vibração para aprimorar a experiência do jogo. Modelos Slim. A Sony lançou o PlayStation 1 em um modelo Slim, uma versão menor do console original com uma aparência atualizada, aumentando a acessibilidade do console para mais pessoas. 4 gráficos 3D avançados. O PlayStation 1 inaugurou uma nova era de gráficos em 3D em jogos. Jogos como Final Fantasy VII e Metal Gear Solid mostraram o potencial e ajudaram a impulsionar o sucesso do console. Principais jogos do PlayStation 1. Final Fantasy VII é uma das séries de jogos de RPG mais amadas de todos os tempos. Final Fantasy VII foi o primeiro jogo da série a usar gráficos 3D e animações de corte. Metal Gear Solid. Uma série de jogos stealth de aventura, famoso por seu enredo complexo e gráficos impressionantes. Resident Evil. Um clássico jogo de survival horror conhecido por seu uso de zombies e tensão de jogabilidade. Gran Turismo. Um dos principais jogos de corrida da época, Gran Turismo apresentou um extenso modo de carreira, gerenciamento de veículos e incríveis gráficos para a época. Sucesso e legado do PlayStation 1. O PlayStation 1 vendeu mais de 100 milhões de unidades em todo o mundo, tornando um dos consoles mais vendidos de todos os tempos. O sucesso do PlayStation 1 estabeleceu a Sony como uma força dominante no mercado de jogos, e o legado do console ainda é sentido hoje em dia com a contínua popularidade dos jogos clássicos do console. Conclusão. O lançamento do PlayStation 1 bateu recordes de venda e foi inovador para a época. Começou a era dos CDs e gráficos em 3D. Teve grande impacto na indústria dos jogos, levando a desenvolvimentos em gráficos e tecnologias. Deu início a um legado. O sucesso do PlayStation 1 estabeleceu a Sony como grande concorrente no mercado de jogos, e ainda é sinônimo de jogos clássicos, diversão e nostalgia.